Bem, para hoje, nós temos duas parashiot, que é Haremot e Kedoshim, e o tema que eu escolhi em resumo, é como o ritual de Yom Kippur revela o Messias Yeshua. Então, esse vai ser o foco, do estudo. Porém, essas duas parashiot, elas são muito densas. Elas têm muitos assuntos práticos, elas abordam muitos assuntos práticos, coisas para o dia a dia, mandamentos para a gente aplicar no dia a dia. E por isso nós também não podemos fugir muito disso. Precisamos analisar esses mandamentos, ao menos alguns, e observar como podemos praticá-los em nossa vida cotidiana. Então, nesse shiur nós vamos começar com uma introdução sobre as duas parashiot, vamos escolher alguns pontos de aplicação que a gente pode pôr em prática no nosso dia a dia, na nossa semana, na nossa família. E, por último, aí sim, nós vamos focar um pouco no ritual de Yom Kippur e ver como que isso se relaciona com Yeshua. Vamos ver que há uma revelação por trás disso. Porque a palavra nos ensina que a Torá, principalmente a parte dos rituais, eram sombras de uma realidade que se daria em Yeshua. Portanto, quando a gente olha esses rituais com essa lente, com essa visão, a gente consegue sim enxergar o cumprimento lá na frente, em Yeshua. E hoje nós vamos ver isso, analisando o ritual de Yom Kippur. Então, para começar, vamos fazer uma breve introdução. Neste estudo, exploraremos duas porções, como eu já mencionei. A Haremot, que quer dizer após a morte, e Kedoshim, que quer dizer santos, que se encontram em Levítico, nos capítulos de 16 a 20. Estas parashiot são frequentemente lidas juntas e formam o coração do livro de Levítico, abordando temas essenciais para a fé e prática do povo de Deus. Então nós vamos ver no decorrer desse shiur que de fato há muita coisa que é dita aqui. Tem uma razão por que o Eterno inspirou essas coisas e deu esses mandamentos. Nós vamos descobrir no decorrer do shiur. Para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, o Kedoshim é a segunda parashá com mais mandamentos. São 51 mandamentos só em Kedoshim. Ela só é superada por outra parashá, Kitetse, se eu não me engano, que tem 74. Então são muitos mandamentos. Por que Deus deu tantos mandamentos aqui? Qual é o objetivo? Tem uma razão. Nós vamos descobrir juntos hoje. A Haremot detalha, por exemplo, os rituais do Yom Kippur, o dia da expiação, revelando como Deus providenciou um caminho para a reconciliação com o seu povo, entre ele e seu povo. E nós vamos observar que tem um significado muito profundo que envolve Yeshua. Já a Kedoshim apresenta o chamado divino à santidade. Ela começa com a frase, sejam santos, porque eu, Adonai, vosso Deus, sou santo. Então, o que é essa santidade? Aí nós vamos entender por que o Eterno detalhou tantos mandamentos que envolvem a vida prática de cada um de nós. Não só questões relacionadas à adoração no Mishkan, mas no dia a dia. Nós vamos entender. Juntas, essas duas porções nos ensinam que a expiação dos nossos pecados e a santidade caminham lado a lado na vida daqueles que buscam se aproximar do Eterno. Ou seja, não há como separar essas duas coisas. Quando a gente tem os pecados expiados, quando somos perdoados pela fé em Yeshua, precisamos seguir a partir dali um proceder diferente de vida, que é a santificação. E essas duas parashiot vai nos ensinar exatamente como fazer isso. Portanto, vamos então resumir aqui a Haremot e depois vamos ver alguns pontos de aplicação dessa parashá. Bem, no capítulo 16, a parashá começa com o estabelecimento do protocolo de Yom Kippur. Após a morte dos filhos de Aharon, o Eterno então estabelece como que ele deveria se aproximar. Adonai ordena, por exemplo, que apenas o sumo sacerdote podia entrar no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, que era aquela parte dentro do Mishkan mais reservada, onde ficava a arca da aliança. Só o sumo sacerdote poderia entrar ali, e só uma vez por ano. Então veja
a sacralidade da coisa. Era tão importante que somente uma vez por ano era possível fazer isso, com a permissão do Eterno. E nessa época, que era por ocasião do Yom Kippur, o que era feito? Bem, o sumo sacerdote realizava rituais de purificação e oferecia sacrifícios para expiar os pecados de Israel. E era nessa ocasião especial que o povo recebia, assim, esse perdão especial de Deus e reconciliação para mais um ano com o Eterno. Já no capítulo 17, só ali dos versículos 1 a 9, o Eterno legisla sobre a centralização do culto no Mishkan. O povo não mais poderia oferecer sacrifícios em outros lugares e nem por pessoas não autorizadas. Isso aqui representa uma mudança em como as coisas estavam sendo realizadas até então. Até então as pessoas tinham uma certa liberdade de oferecer sacrifícios em outros lugares, né? Nós vemos isso, os patriarcas fazendo isso, por exemplo, né? Não precisava ser propriamente um sacerdote, né, que oferecia o sacrifício, ou seja, tinha uma certa liberdade e o Eterno aceitava isso. Mas a partir daquele momento ali, o Eterno estabeleceu que não. A partir de agora, sacrifícios no Mishkan e realizado por sacerdotes. Por que isso? Conforme o próprio texto explica, no versículo 7 do capítulo 17, o motivo era para evitar que o povo se desviasse e sacrificasse a ídolos, coisas que eles tinham feito antes. Nesse texto, inclusive, no versículo 7, o Eterno até chama esses sacrifícios como sendo a demônios, para termos uma ideia da gravidade da coisa. Então, para evitar esses desvios, o Eterno então centraliza a coisa, colocando na responsabilidade primeiro dos sacerdotes, que eram devidamente chamados e treinados, e quem quisesse oferecer algum sacrifício ao Eterno tinha que ir a eles para que fosse feito todo o ritual prescrito na Torá. Bem, continuando, no capítulo 17 ainda, só que do versículo 10 a 16, nós vemos que Adonai estabelece ali uma lei sobre não consumir o sangue, né? O texto ali diz que o sangue foi dado para expiação, então não deveria ser usado como alimento. E isso está ali no capítulo 17, do 10 ao 16. Já no 18... temos ali uma série de leis sobre condutas sexuais imundas e abomináveis, que deveriam ser evitadas sob pena de morte, como, por exemplo, incesto e bestialidade. Então, a gente começa a ver que o Eterno se preocupou em dar muitas leis, muitas orientações que envolvem todos os aspectos da vida, até a vida privada das pessoas. Por quê? Isso era bem apropriado porque os israelitas haviam acabado de sair do Egito. E lá no Egito, o incesto, por exemplo, era uma prática relativamente comum. Quando a gente estuda a história, a gente vê que havia, por exemplo, alguns faraós que se casavam com suas filhas, com irmãs. Então, provavelmente os israelitas saíram com aquela mentalidade de que talvez isso fosse normal, aceitável. Então o Eterno chega e diz, não, isso é imundo, eu não aceito isso. Então estabelece isso em lei. Os povos de Canaã, para onde os israelitas estavam caminhando, também tinham muitas dessas práticas. E era então oportuno que o Eterno desse instruções, desse leis sobre essas coisas. Mas e o que podemos aplicar? Fizemos aqui um breve resumo. O que podemos aprender de valor prático desta paraxá? Porque esta é a ideia, a gente quer entender como que isso tudo se aplica para nós hoje, para a nossa vida pessoal, não é isso? Não queremos estudar as parashiot como apenas uma história antiga, porque não é essa a finalidade, né? As leis que o Eterno deu a Israel também se aplicam hoje. Então a gente precisa entender como isso se aplica e como nós colocamos em prática hoje. Né? Dos 613 mandamentos da Torá, claro, uma boa parte é relacionada ao templo, então não tem como pôr em prática. Uma boa parte são rituais que apontavam para Yeshua, então também nós não precisamos fazer alguns rituais por exemplo, de sacrifício para perdão de pecados.
Mas existem muitos pontos, muitas outras leis que são eternas, que têm princípios eternos e que, portanto, se aplicam tanto hoje quanto se aplicou naquele tempo. Por exemplo, eu quero destacar aqui uma primeira aplicação de Aharemot que está em Levítico 16:4, que eu gostaria de ler com os irmãos esse texto, que fala das vestes do sumo sacerdote em Yom Kippur. Existe uma conexão muito grande entre todo aquele ritual do Yom Kippur e nós também, além de Yeshua, que vamos ver um pouco mais à frente. Vamos ler esse texto primeiro e depois eu vou explicar qual é a aplicação. Levítico 16, versículo 4, falando sobre a veste do sacerdote, o texto diz assim, ó: ele vestirá a túnica sagrada de linho, com os calções de linho sobre sua carne, com o cinto de linho preso à sua volta, e usando o turbante de linho. Essas são as roupas sagradas. Ele banhará o corpo em água e as vestirá. Então vamos aqui entender um ponto importante. O Eterno se preocupou até com as roupas do sacerdote. Ele não poderia chegar para oficiar o Yom Kippur de qualquer forma. Ele precisava tomar banho, precisava se purificar e precisava também usar roupas apropriadas para aquele ritual. E as vestes, se a gente ler outras passagens, nós vamos observar que ela foi confeccionada de acordo com as ordens e as orientações do Eterno. Portanto, ele utilizava roupas sagradas, separadas só para aquela finalidade. E nas Escrituras isso tem uma aplicação muito interessante. Este versículo que a gente acabou de ler fala das vestes sacerdotais e contém instruções com aplicação espiritual que envolve todos nós hoje. Como assim? Assim como as vestes sacerdotais precisavam ser puras e limpas, e ele também tinha que estar puro, para que o serviço sacerdotal fosse aceito por Adonai, da mesma forma, nós temos vestes espirituais que precisam estar puras e limpas diante de Deus. E isso vai ficar claro em outras passagens da Escritura. Por exemplo, no livro de Apocalipse existe uma passagem que faz correlação direta sobre a importância das vestes espirituais puras, para que o Eterno aceite, nos dê sua bênção e sua aprovação. Lá no capítulo 7, olha o que diz esse texto. Eu quero ler aqui com os irmãos também. Livro de Apocalipse, vamos ler o capítulo 7, vamos ler os versículos de 13 a 17. Só um minutinho, já vou conseguir aqui. Quero ler esse texto direto aqui na Escritura, para que tenhamos uma ideia do peso do que o Eterno está nos falando aqui. Capítulo 7, versículo 13 até o 17, diz assim, ó: um dos anciãos me perguntou: essas pessoas vestidas de branco, quem são e de onde vêm? Senhor, respondi, o Senhor é quem sabe. Então ele me disse: essas são as pessoas que vieram da grande perseguição. Elas lavaram suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Dia e noite elas o servem em seu templo, e aquele que se assenta no trono colocará sua Shechiná sobre elas. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não mais as castigará, nem qualquer calor abrasador, porque o Cordeiro que está no centro do trono as pastoreará, ele as guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Será que conseguimos ver aqui a correlação? Notem que nesta visão que o apóstolo João está tendo sobre o futuro, ele está vendo o fim dos tempos já, após a grande tribulação, quando uma grande multidão de todos os povos, de todas as terras, adentram, ao Olam Rabá, já salvas.
Mas aí ele diz algo muito interessante, o ancião que fala com ele na visão diz algo muito interessante. Diz lá que elas lavaram as suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono. Então notem que a causa, ou a consequência delas terem feito isso, lavar suas vestes, embranquecê-las no sangue do Cordeiro, é o que carimbou o passaporte delas para adentrar lá o Olam Rabá, do mundo vindouro. E o que isso nos ensina? As vestes brancas são utilizadas nas Escrituras como sinônimo de pureza espiritual, como sinônimo de um viver comprometido com a Torá, aliado à fé em Yeshua. Então, roupas têm muito esse sentido na Escritura. Portanto, nós precisamos cuidar para ver se a nossa conduta está de fato assim, pura, santa. Ou seja, nossas roupas espirituais estão mesmo assim, alvejadas, brancas. Se não estiverem, nós podemos embranquecê-las, não com o homo, não com o ajax, mas com o sangue do Cordeiro. É Ele que nos purifica de todo o pecado. E isso está à nossa disposição. Agora vamos passar por um segundo ponto de aplicação que está lá em Levítico 17, de 1 a 7, onde nós vamos falar um pouco aqui da centralização do culto. Levítico 17, de 1 a 7, tem aquela ordenança, eu vou ler aqui também, onde o Eterno ele estabelece a lei de que o culto não mais poderia ser em qualquer lugar, o sacrifício não poderia ser mais em qualquer lugar e não por qualquer pessoa. Deixa eu ler aqui esse texto também, vamos entender o que eu estou querendo destacar. Capítulo 17, versículo 1 a 7, os irmãos quiserem ler juntos também, poderão fazê-lo. Eu vou abrir aqui na Bíblia Judaica, que diz assim o texto. Quando eu achar, né? Capítulo 17, vamos ler dos versículos 1 a 7, logo ali o início, né? Olha o que diz. Adonai disse a Moshe, fale a Aharon, a seus filhos e a todo o povo de Israel, diga-lhes que Adonai assim ordena, quando alguém da comunidade de Israel matar um boi, um cordeiro ou uma cabra, dentro ou fora do acampamento, sem levá-lo à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta a Adonai, diante do tabernáculo de Adonai, será culpado de sangue, pois verteu sangue, e essa pessoa será eliminada do seu povo. A razão para isso é que o povo de Israel trará seus sacrifícios realizados no campo, serão levados a Adonai, à entrada da tenda do encontro, ao Cohen, e realizarão ali seu sacrifício como oferta de paz a Adonai. O Cohen borrifará o sangue contra o altar de Adonai, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como um aroma agradável a Adonai. Eles não oferecerão mais sacrifícios aos demônios, em forma de bode, com os quais se prostituem. Este é um regulamento permanente para eles em todas as gerações. Aqui nós vemos a centralização do culto, como eu mencionei há pouco. E o Eterno diz que isso é para que eles não mais sacrifiquem a demônios. Conforme dito anteriormente, isso era permitido fazer em outros lugares, mas volta e outro povo se desviava. E a partir de agora o Senhor centraliza tudo no Mishkan e deveria ser realizado pelos sacerdotes. E essa centralização é para que o povo não mais se desviasse, como nós lemos. Mas o que isso nos ensina? Esse é o ponto para nós hoje. O que Adonai quer nos dizer aqui? Vamos ver isso agora. Cuidado com a falsa adoração. Será que é possível hoje praticarmos uma adoração de uma maneira que não agrada ao Eterno? Ou que Ele não aprova? Porque o mundo costuma dizer que toda forma de adorar são só caminhos diferentes, né, que levam a Deus. É assim que as pessoas costumam dizer, né? Mas, irmão, não devemos deixar nos enganar com isso.
Nós vivemos um tempo onde a religião se tornou um produto que é concebido ao gosto do freguês. Tem religião de todos os tipos e para todos os gostos, não é verdade? Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que só dentro do cristianismo existem mais de 40 mil denominações diferentes. Olha, 40 mil denominações, cada uma pregando de um jeito, cada uma adorando de uma forma, cada uma dizendo que está certa. Não podem estar todas certas ao mesmo tempo, não faz sentido, né? Não se deixem enganar. A primeira lição que inferimos a partir de Levítico 17, 1 a 7, é que quem determina a forma correta de adorar a Deus é Ele mesmo. Não é o pastor, não é o papa, não é o rabino que determina. Quem determina é o próprio Eterno. Portanto, nós faremos bem, se queremos que a nossa adoração seja aceitável a Deus, faremos bem em nos certificar de que a forma como adoramos realmente esteja em conformidade com aquilo que o Eterno determinou em sua palavra. Esse é o detalhe. Porque senão corremos o risco de estar adorando de uma maneira que realmente não agrada a Deus, não agrada ao Eterno. Então seria em vão. Neste sentido, Yeshua é a chave para entendermos como a adoração deve ser realizada. Faremos bem em seguir as instruções de Yeshua, o Messias, concernente a essas coisas. E o que ele ensinou sobre adorar a Deus de forma aceitável? Alguém tem uma ideia? Bem, vamos então ver o que ele disse sobre isso, sobre o tipo de adoração que Deus aceita. Yeshua dedicou parte do seu ministério justamente a ensinar as pessoas sobre como adorar a Deus. Nós vemos, por exemplo, quando ele... em mais de uma ocasião, ele tocou nesse assunto, nesse tema, e trouxe ensinamentos valiosos para nós. Por exemplo, quando ele falou com a samaritana, no poço de Jacó, ele abordou a questão da adoração, de como deve ser a adoração que agrada a Deus. Em outro momento, quando ele tem um embate com os sábios da Torá, ele também falou disso, como adorar a Deus corretamente, nós vamos ver. Portanto, quando olhamos para esses relatos com atenção, percebemos que Yeshua ensinou verdades profundas sobre como adorar a Deus de forma aceitável. Por exemplo, vamos nos concentrar no caso da samaritana. É um texto bem conhecido, né? Ela tinha uma dúvida sincera da parte dela, porque os samaritanos adoravam não no templo em Jerusalém, eles adoravam no Monte Gerizim, certo? Então ela pergunta para Yeshua, olha, nós dizemos que é neste monte que se deve adorar, ou seja, no Monte Gerizim, mas vocês dizem que é em Jerusalém? Ela tinha uma dúvida real, sincera, porque no povo dela se ensinava diferente. Só que a resposta de Yeshua foi mais surpreendente ainda, porque talvez ela imaginou, vamos ver, será que é em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? E na verdade Yeshua trouxe uma verdade que, de certa forma, não era em nenhum lugar e nem outro. Por quê? Porque o templo seria destruído, Yeshua sabia disso. Então ele já falou de um tempo em que os verdadeiros adoradores não precisariam mais de um recurso físico, um templo literal para adorar, porque não existiria por um tempo. Ou talvez nunca existirá mais, né? Tem interpretações que dizem que o templo nunca vai ser reconstruído. Outros dizem que sim. Mas o ponto é que o que Yeshua disse para aquela mulher nos ensina muitas coisas interessantes. Ele disse, olha, vem a hora, e agora é, ou seja, já chegou a hora, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha que interessante o que ele diz aqui. Então ele está explicando que a adoração verdadeira, ela não depende de um lugar físico para você ir lá e fazer alguma coisa. Você adora em qualquer lugar que você estiver, desde que você o faça em espírito e verdade. Ou seja, você tem que ter a correta motivação do coração, você tem que ter kavaná. Mas às vezes quando estamos no nosso lar, e por exemplo oramos ao Eterno ali, talvez de manhã no seu devocional,
você ora, talvez você cante ao Eterno, isso é adoração. E o Eterno quer esse tipo de adoração, aquela adoração sincera que vem do seu coração. Isso é adorar com espírito e verdade. Em outro momento, Yeshua falou também sobre como adorar, só que aí ele abordou uma outra questão muito importante. Lá em Mateus 15, 1 a 9. Eu gostaria que algum irmão, se alguém puder ler esse texto para nós, Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 9, que aqui a gente vai adentrar rapidamente numa questão que envolve as tradições. Então é importante ter a visão correta das coisas, como Yeshua ensinou aqui. Mateus 15, 1 a 9. Alguém pode ler? Então, alguns Purim e mestres da Torá de Jerusalém foram a Yeshua e lhe perguntaram: por que seus talmidim transgridem a tradição dos anciãos? Eles não realizam a Nitelá e a Daí antes de comer. Ele respondeu: e por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição? Porque Deus disse: honre teu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Hipócritas. Yeshaiah estava certo ao profetizar sobre vocês. Essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem livres. Isso. Então vamos entender aqui o que Yeshua está nos dizendo. Havia um problema ali, os discípulos não estavam fazendo a Netilat Yadayim. Mas o problema não era a Netilat Yadayim em si mesma. Tá? Existem boas tradições no nosso povo. Eu mesmo faço a Netilat Yadayim no Shabat, por exemplo, antes de comer o pão. E tudo bem. O problema ali é quando uma regra ela é criada e ela é colocada como se fosse de Deus, e quando isso viola outros mandamentos diretos da Torá escrita. Aí é que está o problema. Por exemplo, no caso deles ali, eles estavam tão preocupados, os mestres da lei ali, estavam tão preocupados com a Netilat Yadayim que os discípulos não estavam fazendo, mas se esqueceram que eles haviam criado uma regra que violava o mandamento de honrar pai e mãe. Porque eles estabeleceram o seguinte: em certos momentos eles diziam, se uma pessoa, por exemplo, ela tem um recurso material, que é para cuidar do seu pai e da sua mãe, que já é idoso, talvez não possa mais trabalhar, etc. E ela doa aquilo, por exemplo, para uma yeshivá daquele tempo, alguma escola, essa pessoa estava livre do mandamento de honrar pai e mãe, na visão deles. Aí Yeshua disse, não, você está violando um mandamento do Eterno. Ou seja, o Eterno não deu a ninguém a autoridade de alterar os seus mandamentos. Às vezes a tradição, ela faz isso, sem, talvez a intenção não era essa, mas às vezes certas regras violam diretamente o que está escrito, como esta regra que violava. Então Yeshua está botando as coisas no seu devido lugar. A tradição é boa em muitos aspectos, aprendemos muitas coisas. Eu, por exemplo, eu faço um curso onde a gente está estudando, agora, nesse momento, a gente está estudando a Mishnah, por exemplo. Está estudando todas as ordens da Mishnah, os tratados todos. E é muito bom que a gente aprende muita coisa interessante ali. Mas é importante saber separar as coisas. Uma coisa é a gente estudar para obter conhecimento, e outra coisa é fazer daquilo, às vezes, colocar aquilo em pé de igualdade com o que o Eterno disse, que está escrito de forma clara na Torá. Quando uma regra dessa, às vezes, viola o que está escrito. Então nós temos que saber separar as coisas, porque os verdadeiros adoradores,
adoram o Pai em espírito e em verdade. E Yeshua vai dizer, no capítulo 17 de João, que essa verdade é a palavra do Eterno. Portanto, a nossa adoração precisa estar de acordo com a Torá escrita. E a Torá oral, por assim dizer, ela é boa também, mas temos sempre que fazer essa análise. Recentemente eu li um estudo de um rabino, Rabino Plaut, que tem uma Torá, inclusive, que ele comenta, né, toda a Torá. E ele disse uma coisa que é surpreendente. Pelo menos foi surpreendente para mim. Ele disse assim, olha, na Torá oral, na tradição oral, a maioria das coisas contradiz a Torá escrita. Ele disse. Olha que interessante, vindo de um rabino que não é messiânico, que não é um pastor cristão, é alguém do meio judaico, e ele corajosamente afirmou isso. Claro, eu não fiz uma análise pormenorizada para realmente dizer que ele está certo, mas eu acredito que deva estar certo, porque eu vejo algumas coisas aqui e acolá, que às vezes sim, contraria o que está escrito na Torá escrita. Portanto, qual é o ponto aqui? E isso é o ponto-chave que Yeshua traz a atenção. Quando uma regra contradiz um mandamento do Eterno, então essa regra ela tem que ser descartada. Esse é o ponto. Não podemos agregar, às vezes... Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente se encanta tanto, né, com o judaísmo, que a gente esquece esses detalhes e vai... seguir cegamente, às vezes, um conjunto de normas e de regras, e aí muitos se enveredam por um caminho que aí acaba negando Yeshua e sai e vai. E Yeshua está sendo aqui bem claro, entendam, ele é o Messias, ele sabe o que está dizendo. Então, vamos pensar nisso, a tradição é boa, podemos aprender muita coisa legal ali, muita coisa espiritual, inclusive. E eu aprendo muita coisa quando eu estudo tradição. Mas temos que ter sabedoria para separar as coisas, como Yeshua está ensinando aqui. Portanto, quando olhamos para esses relatos, realmente nós vemos que o que Yeshua ensinou ali são verdades profundas sobre amar a Deus em primeiro lugar, amar o que ele escreveu, o que ele mandou escrever na Torá. E as demais coisas nós temos que fazer como disse o apóstolo Paulo, examina tudo e retende o que é bom. É bom, edificou, te trouxe uma luz sobre algum ponto, ótimo, maravilha. Mas cuidado se aquilo não está contrariando a revelação clara do Eterno nas Escrituras. Agora vamos passar para Kedoshim, que o tempo está avançando e eu ainda preciso tratar de Yeshua e o Yom Kippur. Kedoshim, que significa santos, começa com um importante chamado divino. Levítico 19:2 diz, sejam santos, porque eu, Adonai, vosso Deus, sou santo. Algo muito interessante nessa expressão é que ela é uma ordem, ela está no imperativo, ela não é um pedido. O Eterno não está dizendo, olha, se der, seja santo como eu. Olha, se for possível, seja santo. Não. O Eterno está dizendo, sejam santos, é uma ordem. Não é uma coisa opcional. Portanto, existe uma razão para isso. Por quê? Porque ele é santo. É a razão que ele dá. E o que isso quer dizer? Isso significa que uma relação aprovada com o Eterno pressupõe que ambas as partes precisam ter algum grau de santidade. Para que possamos realmente ter comunhão com o Eterno, a gente precisa ter um certo grau de santidade. Por isso a ordem do Eterno. Esta paraxá então contém uma grande concentração de mandamentos da Torá de uso prático, incluindo leis sobre respeito aos pais, guarda do Shabat, proibição de idolatria, justiça social, amor ao próximo, ao estrangeiro e etc, etc, etc. Porque são cerca de 51 mandamentos só nessa paraxá. Vemos assim que Adonai se preocupou em nos dar leis que envolvem não só aquela adoração centralizada no Mishkan, mas que envolve os principais aspectos da nossa vida diária. Então aqui nós vamos ver leis, por exemplo, que envolvem a família,
que envolve o trabalho, os negócios. Isso são coisas seculares. E o Eterno deu leis sobre todas essas coisas. Porque Ele espera que o nosso proceder de santidade não seja só quando estamos aqui, por exemplo, no Shabat. Mas é principalmente lá fora, porque a maior parte do tempo a gente passa fora da sinagoga. A maior parte do tempo a gente passa no trabalho secular, na escola, na faculdade, não é? Em outros afazeres normais da vida. E o que fazemos quando estamos lá, nesse momento? Esse é o ponto. O Eterno espera a santidade mesmo nesses locais, mesmo nesses lugares em que nós não estamos tão diretamente ligados na adoração. De modo que para sermos santos, precisamos conhecer e guardar os mandamentos do Eterno. Esses que eu citei e muitos outros. Por isso que a gente estuda a Torá num ciclo anual. É para a gente conhecer os mandamentos e entender e como aplicar na nossa vida cotidiana. E ao fazermos isso, a gente precisa realmente se empenhar em praticar. Porque de nada adiantaria também a gente ler, aprender e não pôr em prática. O verdadeiro benefício do mandamento está em aplicar. Porque só assim é que nós realmente mostramos que somos santos. Como diz aqui, de modo que para sermos santos, precisamos conhecer e guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. Vamos então considerar dois casos aqui. Aliás, avancei demais aqui, perdoe-me. Vamos considerar aqui o caso que está logo no início ali. Honrar os pais e guardar o Shabat. Para Shakedoshim começa com esses dois mandamentos. Honrar pai e mãe e observar o Shabat. Tanto que lá diz o quê? Levítico 19:3. Cada um de vocês reverenciará seu pai e sua mãe e vocês guardarão meus Shabatot. Os dois primeiros mandamentos ali de Kedoshim. Mas o que significa isso? Veja aqui, uma mãe idosa. O que normalmente os idosos precisam? De cuidados, de atenção, não é isso? Então, honrar os pais envolve, claro, primeiramente obedecê-lo enquanto estamos crescendo, né? Sendo cuidados por eles. Mas chega um momento na vida em que nós é que temos que cuidar deles. E isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar pai e mãe. Então nós precisamos ter isso em mente. Eu, por exemplo, eu não tenho mais meus pais, infelizmente. Já partiram. Meu pai ainda viveu 85 anos. E foi uma honra para nós cuidar dele até o fim da vida dele. Ele foi um grande homem para mim. Como pai, como alguém que me ensinou a Torá. Claro, da forma dele, não tinha tanto conhecimento, mas se preocupou em ensinar a fé em Yeshua, a importância de cumprir mandamentos. Ele falava muito disso. Eu lembro que tem lições dele que eu aplico até hoje no meu trabalho, por exemplo. Eu lembro que uma vez, logo quando eu tive o meu primeiro emprego, eu estava chateado com o meu chefe, eu falei, eu vou sair desse emprego. Meu pai me chamou no cantinho, e falou, meu filho, na vida, a gente às vezes precisa enfrentar, engolir certas coisas que a gente não gosta, para colher algo melhor depois. Então tenha paciência, as coisas vão mudar. E eu segui esse conselho, eu não larguei meu emprego. E depois as coisas mudaram de fato. Eu fui promovido, meu chefe mudou, não era mais meu chefe, veio outro melhor. E as coisas se encaminharam. Então, honrar o pai e a mãe é obedecer, mas também cuidar deles, quando eles chegam a certa idade. Mas aqui, nessa paraxá, também o Eterno nos manda observar o Shabat. E aqui eu preciso tocar nesse assunto um pouco também, irmãos. O que significa isso? Bem, já vimos o que é honrar pai e mãe e guardar o Shabat. Guardar o Shabat é muito mais do que apenas fazer, por exemplo, o Kabbalat Shabat na nossa casa, ou aqui, ou a Havidalá depois, quando termina. É muito mais do que isso, irmãos.
Guardamos o Shabat quando de coração cessamos nossas atividades seculares e realmente paramos no 7º dia da semana para descansar e honrar o Eterno. Eu sei que tem circunstâncias que é difícil. No nosso país, principalmente, que o desemprego é tão grande, né? Às vezes você arruma um emprego e eu vou ser obrigado a trabalhar no Shabat. Aí a gente precisa defrontar com a escolha. Eu vou honrar o Shabat como o Eterno pede? É uma decisão pessoal, claro, não cabe a ninguém tomar pelo outro. Mas o ponto que eu quero dizer é que a gente precisa refletir. Se realmente vale a pena violar esse mandamento e trabalhar, será que o Eterno, se a gente pedir mesmo com fé, buscar, será que Ele não pode abrir uma porta um pouco melhor, onde talvez você não precise violar o Shabat? Mas tudo vai depender se a gente põe a nossa fé em ação. Se a gente se acomodar ali e ficar com medo, eu não posso perder esse emprego. Se a gente não colocar isso como um assunto de oração, de fé e buscando o outro, não vai acontecer. Mas se a gente realmente buscar o Eterno, eu acredito que Ele vai abrir uma porta melhor. E aí a gente pode fazer uma troca. Sai daquele que está sendo uma pedra de tropeço e vamos para outro onde podemos guardar melhor os mandamentos do Eterno. Então, pensemos nisso. Porque a santidade, irmãos, que é exigida em Kedoshim, logo no início, como a gente observou, quando o Eterno diz, sejam santos porque eu sou santo, a santidade se manifesta quando colocamos em prática as leis da Torá. É o mandamento que nos santifica. Então, se nós obedecemos, nós estamos nos santificando a cada dia. Mas se a gente se envereda por um proceder de rebeldia, de desobediência, às vezes não é nem rebeldia, mas é por causa das circunstâncias mesmo, da dificuldade, mas se a gente não se empenhar mesmo, a gente vai acabar desobedecendo aos mandamentos, porque toda hora surge alguma coisa para tentar fazer com que a gente viole os mandamentos. Um outro mandamento que a gente observa aí em Kedoshim é a prática da justiça social. Isso é muito importante termos em mente. Em Levítico 19, 9 e 10, que eu não vou ler, mas lá fala sobre quando ia haver a colheita, o proprietário não podia raspar tudo, sabe, até o pó. Não. Porque numa colheita é normal cair alguma coisa. Isso é normal. Eu trabalho com agronegócio, eu sei como é. A gente usa máquinas e mesmo assim cai coisa. Então o Eterno determinou ali que quando isso acontecesse, a pessoa que está colhendo não deveria voltar para catar aquilo que caiu, deveria deixar lá para que depois o pobre e o necessitado pudesse ir lá e ter o que comer. Então isso é justiça social. Cuidar dos pobres e necessitados é um mandamento de Adonai, de modo que a tzedakah é algo com a qual devemos nos ocupar. E dentro das nossas possibilidades, fazer o que pudermos para aliviar os sofrimentos dos necessitados ao nosso redor, em especial os da nossa comunidade. Em especial. A Escritura dá, inclusive, essa orientação. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, ele disse: assim, sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família dos fiéis, disse o apóstolo. Portanto, é bíblico que foquemos primeiro nos nossos. Claro, se a bênção do Eterno é tão grande que ela superabunda para fora, amém, vamos ajudar mais pessoas, mas primeiramente o foco é nos que estão no nosso meio, os que estão necessitados. Isso é também praticar a justiça social estabelecida na Torá. E um outro ponto importante a destacar em Kedoshim é o amor ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo, que está em Levítico 19, 18. Amar ao próximo como a si mesmo é um mandamento central de Kedoshim. E não só de Kedoshim, podemos dizer de toda a Torá. Por quê? Porque Yeshua identificou o amar ao próximo como o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Mas como fazer isso? O amor prático ao próximo reflete o caráter de Deus e é a base da vida em comunidade, mas como demonstrar esse amor? Cuidando e perdoando. É o primeiro ponto. Nós demonstramos amor quando cuidamos uns dos outros. E o que significa isso? Cuidamos uns dos outros quando nos importamos, por exemplo, com as lutas que as pessoas estão passando,
e tomamos a iniciativa de ajudar. Às vezes essa ajuda não é material, muitas vezes é emocional. A gente vive hoje numa época, irmãos, onde problemas psicossomáticos estão em todo lugar. Em todo lugar. O psicólogo Augusto Cury declarou que a maior síndrome do mundo atualmente é um problema psicossomático chamado síndrome do pensamento acelerado, que tem a ver, claro, aí ela desdobra em várias coisas, né? Que vai para ansiedade, vai para assuntos depressivos, etc. Enfim, envolve ela tem várias facetas, digamos assim. Mas o ponto é que cada vez mais pessoas precisam de ajuda. Cada vez mais pessoas precisam da nossa atenção. Então, quando a gente toma tempo para procurar alguém, para conversar, para dar uma palavra, é cuidar um dos outros, é amar. Então, a gente não deve ver, às vezes, um irmão ou irmã com dificuldades nesse sentido e achar que aquela pessoa tem que se virar sozinha. Porque, às vezes, ela não vai conseguir sozinha mesmo. Se a gente se dispor às vezes, é só ouvir, não precisa nem falar, às vezes é só ouvir. Já vai aliviar. Que às vezes a pessoa só quer desabafar. Mas aí a gente precisa tomar a iniciativa de procurar, de tentar marcar um momento, de visitar. Isso é importante. Outra forma de demonstrarmos amor pelos nossos irmãos é sendo perdoadores. Viver em comunidade implica em relacionamentos, e quando nos relacionamos com outros, rusgas podem acontecer. A má inclinação pode aflorar e podemos magoar ou sermos magoados por alguém. Portanto, nós devemos ter aquela atitude de ser perdoador, como é o nosso Pai Celestial. A Escritura nos diz que Ele tomou a iniciativa de nos resgatar quando a gente ainda era pecador. Ou seja, quando nós ainda estávamos lá perdidos, foi Ele quem tomou a iniciativa de vir atrás de nós para nos reconciliar. E proveu todos os meios de redenção. Portanto, seguir o exemplo dele deve nos fazer também perdoar liberalmente aqueles que às vezes falam coisas irrefletidas contra nós. A própria Parashá Kedoshim tem uma parte que fala ali de situações que podem gerar esse tipo de conflito. Ali fala, por exemplo, sobre caluniar, né? Lá no capítulo 18 em diante, de 19 e 20, fala sobre caluniar, falar do próximo. Essas coisas, às vezes, todos nós estamos sujeitos a fazer. Não deveríamos, mas a imperfeição pode nos levar a fazer. Uma vez eu ouvi uma história assim, para você entender como a calúnia às vezes surge. Alguém passou na frente de uma igreja, e aí tinha duas pessoas conversando. Só que um estava com roupa de manga comprida, e ele começou a dobrar as mangas, e aí estava meio calor, e se levantou, e foi dobrando, e a pessoa viu essa cena. Aí mais na frente ela disse para outra pessoa: fulana, tu não sabe o que eu vi. Passei ali, e o irmão fulano estava já saindo nas vias de fato com o outro. Entendeu a questão? Às vezes são mal entendidos, a gente vê uma coisa, deduz que é outra, e espalha. E às vezes não é nada daquilo. Então precisamos ter cuidado. Só que quando isso acontece, às vezes aquele que é inocente se magoa, e às vezes profundamente. Então a gente precisa tomar a iniciativa de ir lá, reconhecer o erro, pedir perdão. E quem foi magoado também precisa ter a liberalidade de perdoar. Isso é seguir o mandamento de amar o próximo. O apóstolo Pedro falou exatamente disso na sua primeira carta. Ele disse assim, sobretudo, mantenham ativamente o amor uns pelos outros, porque o amor cobre muitos pecados. Então o amor cobre. Quando a gente ama de fato os irmãos, e os irmãos falham contra nós, a gente liberalmente perdoa. Em alguns casos, a gente mesmo vai chegar no irmão e dizer, irmão, tu falou isso assim, mas eu não gostei, me ofendeu e tal. Mas tudo bem, eu te perdoo, está tudo certo. Isso é amar.
Isso é bíblico e é mandamento e é algo que nos santifica. Também Kedoshim fala da justiça nos negócios, pesos e medidas justos, por exemplo, e Yeshua expandiu isso ao explicar que devemos julgar os outros com justiça e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Também sobre não oprimir o trabalhador, a Torá proíbe, por exemplo, reter o salário, e Yeshua declarou também que o trabalhador é digno do seu salário, então isso é importante. Pureza familiar. O capítulo 20 de Kedoshim contém uma série de leis contra práticas sexuais pervertidas, assim como a gente viu lá em Haremot. Por exemplo, leis contra o incesto, sexo com animais, etc. Tudo isso não agrada ao Eterno de maneira nenhuma. Porém, o mundo tem relativizado isso. Cada vez mais essas coisas são colocadas como coisas normais, como coisas que, né? Por exemplo, hoje em dia a castidade, por exemplo, da juventude é vista como antiquada. Existe uma forte pressão nos meios juvenis para que o relacionamento sexual comece cada vez mais cedo. Uma jovem ou um jovem chegar à idade do casamento virgem, hoje em dia isso é dificílimo no mundo. Mas não se esqueçam, o Eterno nos chamou para sermos santos. E ser santo envolve obedecer aos mandamentos que falam contra essas coisas. Para mantermos nosso relacionamento de santidade com Adonai, Ele espera que façamos nosso melhor para evitar qualquer conduta que viole a Torá. E sobre isso o apóstolo Paulo, também escrevendo aos Coríntios, disse o seguinte: vocês não sabem que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não se iludam. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge. Nenhuma delas terá parte no reino de Deus. Olha que coisa seríssima. Portanto, ser santo envolve seguir aquelas leis de Kedoshim, que envolve a pureza familiar, evitando práticas sexuais que desagradam ao Eterno. Mas vamos para um conceito-chave, que agora eu preciso falar sobre o Yom Kippur e Yeshua, para a gente arrematar aqui o nosso shiur. Analisando essas duas parashot, a gente percebe o seguinte: os rituais de Haremot e as leis de santidade de Kedoshim são sombras que apontam para o Messias Yeshua. O sacrifício de Yom Kippur prefigura o seu sacrifício expiatório que nos reconcilia com Adonai. E as leis de santidade refletem o seu ensino de amar a Deus e ao próximo como fundamento de toda a Torá. Ou seja, quando a gente obedece aos mandamentos, a gente está mostrando que ama a Deus. E quando a gente ama ao próximo, também, a gente está cumprindo um mandamento. Portanto, amar a Deus e ao próximo, podemos dizer assim, é o cerne dessas duas parashot, e que é refletido no Yom Kippur, que a gente vai observar agora, para a gente concluir. Porque o Yom Kippur tem paralelos messiânicos muito importantes. Em Yom Kippur, o sumo sacerdote realizava uma série de rituais que tinham como objetivo expiar os pecados do povo e reconciliá-lo com Deus. Certo? Era isso que acontecia e é o que acontece até hoje, né? De forma similar, a Bíblia descreve que Yeshua é sumo sacerdote. E aí a gente começa a ver a ligação entre Yom Kippur e Yeshua. Só que é um sacerdote diferente. Ele é sacerdote da ordem de Melquisedec, que é uma ordem sacerdotal onde não é por hereditariedade, é por nomeação direta de Hashem. E como Cohen Gadol, ele adentrou o Santo dos Santos Celestial e fez expiação por nós com o seu próprio sangue, reconciliando-nos com Adonai. Então, assim como o sumo sacerdote no Yom Kippur fazia aquele ritual para que o povo fosse reconciliado com Deus, Yeshua fez isso também, só que de uma vez para sempre. Na carta aos Hebreus é dito: embora fosse o filho, aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos e depois de ter alcançado seu alvo, tornou-se a fonte da libertação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido designado por Deus Cohen Gadol, comparável a Melquisedec. Só confirmando, então Yeshua é sumo sacerdote. E é por ele ser sumo sacerdote que aí ele pôde oferecer o seu sangue como expiação. Lá em Yom Kippur tinha uma parte que era o ritual dos 2 bodes. Acho que vocês se lembram, né? Todos vocês.
E aqui tem uma revelação muito interessante sobre Yeshua. Isso está em Levítico 16, 7 a 10, onde fala ali dos 2 bodes. Havia um bode que era sacrificado no altar e um outro que não era. O bode que era sacrificado representa a morte expiatória de Yeshua na cruz. Assim como o sangue deste bode era levado ao Santo dos Santos para aspersão e purificação, o sangue de Yeshua foi aspergido no santuário celestial, nos reconciliando de forma permanente com Adonai. Isso está em Hebreus 9, 11 e 12. Foi até lido aqui hoje. Quando o Messias apareceu como Cohen Gadol das coisas boas que já estão acontecendo, então, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ela não pertence ao mundo criado, ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ele o fez não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, libertando dessa forma seu povo para sempre. Então, olha que conexão, né, com Yom Kippur, com os bodes de Yom Kippur. Mas tem um detalhe. Tinha um bode chamado bode para Azazel. E aqui tem uma revelação muito importante com relação a Yeshua. Além do bode que era sacrificado no altar, havia um segundo bode que também era usado para remover o pecado do povo, que era descrito como bode para Azazel. Mas o interessante é que, diferentemente do outro bode, o bode Hatat, que era sacrificado, este bode para Azazel não era sacrificado no altar. Mas ainda assim a Torá diz que ele removia o pecado do povo. O sumo sacerdote, por meio de um ritual de imposição de mãos e confissão, transferia os pecados do povo para esse bode, o bode para Azazel, o qual era posteriormente enviado para morrer no deserto, fora do acampamento, levando os pecados do povo para longe da presença de Deus e da comunidade. Era dessa forma que esse bode fazia expiação. Ele levava para longe o pecado do povo. E o que isso tem a ver com Yeshua? Não tem tudo a ver. Olha só. Vamos agora nos concentrar em Yeshua. O bode para Azazel tem um profundo simbolismo que aponta diretamente para Yeshua. Assim como aquele bode não era sacrificado no altar, Yeshua não foi sacrificado literalmente no templo de Jerusalém. Porque alguns questionam isso. Mas como é que Yeshua fez um sacrifício? Como é que vocês aceitam isso se ele não foi imolado por um sacerdote? Eu já ouvi esse questionamento. Só que no Yom Kippur, nem todos os sacrifícios de expiação eram imolados. O bode Azazel é um desses, não era imolado. Mas a Torá diz textualmente que ele expiava os pecados do povo. Está lá. Não vamos ler aqui em função do tempo, mas está lá. O bode para Azazel cumpria o seu papel expiatório de forma diferente. Ele era enviado para fora do arraial israelita, levando os pecados do povo para longe. Assim também Yeshua tomou sobre si os nossos pecados e os levou para fora da cidade, para fora dos muros de Jerusalém, para morrer em nosso lugar e nos trazer redenção. Consegue ver a conexão? Por isso que Yeshua teve que morrer fora da cidade. Por isso que ele não precisou ser imolado no templo, porque a Torá não prescrevia sacrifícios humanos. Mas era uma sombra daquilo que Yeshua faria, entende? Então precisava ter semelhanças. E a gente começa a ver isso em Yom Kippur, principalmente considerando o bode Azazel. Isso está também em Hebreus 13, essa explicação. Diz lá assim, da mesma forma, portanto, Yeshua também sofreu a morte fora do portão da cidade, para santificar as pessoas por meio do seu sangue. Assim, saiamos ao encontro dele, fora do acampamento, e partilhemos da sua desonra. Olha como se encaixa, né, nos plenos detalhes, bode Azazel e Yeshua. Para concluir, vamos falar agora rapidamente, porque o tempo já foi, tá, irmão? Eu estou já aqui na prorrogação do segundo tempo, mas já vou concluir só 1 minutinho ou 2 aqui. Conexões messiânicas principais. Primeiro, o que é que a gente viu? Expiação completa em Yeshua. O sacrifício do Yom Kippur em Aharemot encontra seu cumprimento perfeito em Yeshua, o Cordeiro de Deus.
Ele é tanto o sumo sacerdote quanto a oferta. A gente viu isso também, porque ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e também é a oferta. Ele se ofereceu como sacrifício, entrando no Santo do Santo Celestial uma única vez para sempre. Então veja como é superior o sacrifício de Yeshua. No Yom Kippur era preciso todo ano fazer aquele ritual. Ou seja, era um ritual que tinha uma validade de 1 ano, depois tinha que renovar. Em Yeshua isso é eterno, ele fez uma vez por todas. Então quando pecamos, basta que a gente realmente se arrependa, peça perdão, com fé no que Yeshua fez. Aí a gente obtém o perdão. Santidade como fruto da redenção é outra coisa que a gente observou então nessas 2 parashiot. O chamado sejam santos de Kedoshim não é apenas um mandamento, mas o resultado natural de quem foi redimido. Lembra que no início eu comentei que não tem como dissociar uma pessoa que teve o perdão de pecados de uma vida de santidade? As duas coisas andam juntas. Mas essa santidade não é que você vai fazer isso para ser salvo, você já foi redimido. Mas justamente por ter sido redimido, agora você tem condições de ser santo, de obedecer, de amar ao eterno, de amar o próximo. Então, a santidade é um fruto dessa redenção que Yeshua operou. Em Yeshua recebemos a Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh, né? O Ruach HaKodesh, como vimos no outro shiur, sobre a questão dos termos femininos, né, que a Torá usa às vezes. Mas enfim, em Yeshua recebemos a Ruach HaKodesh que nos capacita a viver em santidade prática e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, é Ele quem nos capacita para viver essa vida de santidade. E agora sim, vamos para o final, refletir um pouquinho. Moisés está ali apontando, tá vendo? Olha só, a Haremot Kedoshim revela o coração de Deus, graça que perdoa e santidade que transforma. Que possamos ser pessoas santas então, que vivem de um modo que reflete o caráter de Adonai em genuíno amor a Deus, por obedecer seus mandamentos, e também amor ao próximo, como a nós mesmos. Amém? Baruch Hashem, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção. E agora nós teremos a bênção sacerdotal. Quem vai fazer? Agora nós temos opções, né? Vamos convidar o Rosh Jair então para fazer a bênção sacerdotal.